é o 10º semestre. Boa noite a todos. Eu venho aqui falar do recorde da Farmácia. Somos a maior turma que já se formou nessa faculdade. Somos recorde em número, união, alegria e tudo que você possa imaginar. Então, apresento aqui novos farmacêuticos, guerreiros e vencedores. Porque só nós sabemos o quanto foi difícil e quanta superação existe nessa conquista. Mas também só nós sabemos quantos momentos divertidos, alegres tivemos a oportunidade de compartilhar. Falando um pouquinho da nossa história, tudo se iniciou em 2006, quando aproximadamente 180 alunos ingressavam na segunda turma da farmácia do noturno. Eram os bichos dos bichos. Nossos veteranos estavam no segundo semestre. Fomos divididos em duas turmas, turma A e turma B. Ambas partilhavam, apesar de nunca se comunicarem, sonhos, anseios e, claro, muito receio que tinha por vir e já existia. Afinal, muitos dos presentes formandos tinham que enfrentar inúmeras barreiras só para estar na faculdade. Sono, cansaço, mentalidade, a distância da faculdade e a grande maioria unida pelo costume. Mas o pior estava por vir, e descobrimos isso quando fomos apresentados às disciplinas do primeiro semestre. Fomos apresentados à nossa companheira química, que só nos deixou no 7º semestre, as ciências farmacêuticas, metodologia, sociologia e a anatomia, que tanto nos assustou e em meio a tropeços, trocando maiores e menores, a gente driblou essa fera. Mas em meio a tudo isso, podemos contar com a mensagem do nosso querido professor Tiago. E como vimos em suas aulas, além, é claro, de aprender muito, criamos uma amizade e a você, professor, muito obrigada pelo incentivo que foi tão essencial no nosso início. Bom, começa o segundo semestre. São 10, desculpa, gente, eu tinha que contar. Ainda separados, somos apresentados a uma genética que é melhor nem comentar. Há uma metodologia que tanto nos preocupou, a bioestatística, que nos foi muito bem apresentada pelo nosso querido Claudinei, e começa a era marcolina. Eu, por muito tempo, defendi que no kit bicho a gente tinha que trazer umas camisetas do tipo eu tenho medo da marcolina, ou alguma coisa assim, marcolina, ou impedimento externo. E ela foi verdadeiramente impactante. Mas com poderes para nada especiais, ela tem o dom de sair dessa posição e se consagrar na professora querida, amiga e fofa como ela é. Poderes de uma mãe que educa sem deixar a gente de lado, mas sabe amar e defender quando é necessário. A mãe da farmácia. Uma profissional que não mede esforço pelos seus alunos e o faz com muito amor. Marcolina, obrigada. Temos muita gratidão por você e um carinho sem igual. Você nos fez especialistas em química orgânica e foi de grande contribuição para o nosso caráter profissional. Bom, vencemos o primeiro ano, mas o grande desafio estava por vir. A junção da turma A e turma B, tão distintas, tão incomunicáveis, precisava acontecer. Quebramos parede, literalmente. Eu falo isso porque adaptaram uma sala pra gente. Mas as paredes invisíveis se manteram. É engraçado a gente lembrar das piadas, dos olhares atravessados e a divisão invisível que existia. E como perdemos a energia com isso? A nossa e a da coordenação. Afinal, sempre fomos polêmicos. Mas sempre fizemos isso porque defendíamos nossa formação e queríamos o melhor. Crescemos muito com isso e agradeço a todos vocês pela paciência. Bom, passou o semestre passar e as coisas melhoraram. E há muito tempo essa divisão não existe mais. Mas as dificuldades não acabaram por aí. Começa o segundo ano. Lembro de nossa primeira aula de fisiologia, sobre contração muscular. Eu não levantei o braço para tirar nenhuma dúvida. Eu pensava, eu estou tão cansada, com tanto sono, se para levantar o braço tem que fazer tudo o que ele está falando, é melhor desistir.
transamos a mina e fizemos dessa disciplina um momento muito prazeroso. Graças a Deus, nosso professor era São Paulino. As torcidas das quartas-feiras regadas de muita bioquímica. Conhecemos nossa querida professora Cíntia e mesmo com aquelas aulas traumáticas de parasito, exceto para o Berto, não deixou esconder a brilhante pessoa e profissional que é. E como se não bastasse tantos mestres queridos, o destino ainda nos reservava outras surpresas. Em breve eu estaria sendo chamado de Maria Matraca. O nosso querido Couve, um senhor muito querido que fez a fisicoquímica parecer mais fácil com o uso das maquininhas. E com seu dom de lecionar, um homem que acredita no potencial dos seus alunos e no poder da educação, passou a vida a lutar por isso. A ele, a nossa admiração, a nosso muito obrigada. Bom, nessa luta chegamos ao terceiro ano. Todos concordamos que foi o ano mais difícil, exceto pelo 10º, mas isso a gente comenta mais pra frente. Porque finalmente seríamos apresentados a farmacologia. E tivemos sorte de passarmos por isso com a ajuda de uma profissional doce, carismática e de altíssima qualidade. Além da matéria ser apaixonante, a nossa querida Lu fez isso com toda a classe. O que faz dela o charme de pessoa que é. Professora Lu, você é muito querida por todos nós e será levada no nosso coração. Mas ainda tinha imunologia. Essa sim foi uma matéria típica e apaixonante. Isso porque quem ficou responsável pelo desafio de nos ensinar foi nada mais nada menos que o Dr. Cássio Negro. Um verdadeiro show. É isso que eu queria dizer. Entrávamos na aula com a certeza de que a diversão estaria garantida. E o conhecimento seria a consequência de tudo isso. E o conhecimento vinha. Com tudo isso, eram chamados de imunocomprometidos. E disparamos algumas notas que surpreenderam até mesmo o nosso professor. Isso graças ao alemão, o Bob, a Lígia, o Bob alemão, como ele mesmo chamava. Ele até mudou um pouco o nosso vocabulário. Ninguém mais paquerava naquela sala. O que se ouvia era assim: fulano de tal está obsolizando. O cidadão que tinha atração por muitas meninas, não vou falar nome, não era mais galinha ou chavequeiro, ele era o C3D. Além da âncora da Daniele, o seu vai embora coivando que confundiu o mestre, o Cleiton, o Capitão Nascimento e as musiquinhas que o mestre licença para cantar as musiquinhas. Beijo. Na sua prova eu não corro. E também não vou errar. O professor é meu amigo. E vou parar que eu não vou cantar. Enfim, professor, Deus nos cria com dom e com propósito. Seu sem dúvida é lecionar, e você o faz muito bem. Obrigada por contribuir tanto para a nossa formação. Apesar de brincalhão, as brincadeiras afrontas vieram quando se fizeram necessárias. Sem dúvida, você foi essencial para a nossa turma. Eu não poderia deixar de ressaltar, apesar de estar presente, a participação da Rainha Marta, como é chamada. Doutora Marta Bel me encantou com a sua educação e vocabulário. Ela fala tão bem que as mais tenebrosas patologias eram bem vistas. Uma pena um ser humano tão doce montar uma prova tão complexa. Na verdade, esse é um mal que todos os professores dessa faculdade sofrem. Até a prova. Então, na planeta verdadeira. Tá tudo congelado, e começando com a bromatologia e terminando com a sanitária. Foi uma tal de atividade de água que não teve um que não saiu a cara, que crítica, torta, noite, e na prova era avaliação de highlight para tudo quanto é lado. Escurecia tudo.
quando nos deparamos com o planejamento de partos. Cara, a tal de química farmacêutica tinha tudo para nos derrubar. Mas ela não contava que quem ia nos ajudar a derrotá-la era o nosso querido país. Quem já assistiu a aula dele sabe do que eu tô falando. Ele é, desculpa a expressão, o cara daquele. E arrumou uma sala que tem um monte de louco que nem ele, e o resultado foram aulas muito ricas e prazerosas. Essa matéria nos fez entender por que de uma química orgânica tão severa. E junto com a bagagem da farmacologia, tudo fazia sentido. E enchia nosso ego com aquele sentimento de conhecimento adquirido e de que os esforços foram vários. Bom, e não é por menos que o nosso ortopara foi indicado para o paraninfo dessa turma. As suas aulas faziam crescer o sentimento de união entre a gente. E era notório o carinho que o senhor vinha nos despejar tanto conhecimento. Admiramos muito a sua inteligência, a sua índole e o seu carisma. Eu tinha muito o que escrever sobre você, mas uma frase que resume é: pai, essa sala te ama. Obrigada. Muitos dos nossos colegas pegaram TP, perderam o semestre, desistiram, foram para outras faculdades, nossa sala perdeu muito tempo nesse intervalo. Também saudar os nossos colegas que nestem em outras fases nos abandonaram. O senhor Carlos Zeloso, Igor, André, Léo, Betânia, Tiane, Rose, Verônica, Karina, Eduardo, enfim, tantas pessoas que fizeram muita falta. E a nossa querida Cíntia Fugiara também. As universidades fizeram sair, mas eles participaram muito da nossa formação e estavam em frente ao nosso coração. Mas como não podia deixar de lembrar o nosso ilustre Paulete, eu ainda acredito que, se ele não tivesse coordenado estágios, ele estaria sendo homenageado. O verdadeiro mestre em farmacotécnica pegava seus conhecimentos a cada encontro, e apesar de tudo ser menos meio, ele é um professor nota 10. E com ele surge o nosso querido amigo, veterano, e que nos foi apresentado como mestre, Austin Gunn. Um rapaz inteligente, esforçado, que nos ajudou desde o início com suas aulas de química, e depois nos tomou tanto como mestre. A sua história é uma inspiração para nós e nossa turma. E nossa turma tem muito carinho e admiração. Estaremos sempre torcendo e ficamos muito felizes de ser uma das primeiras de muitas turmas que você terá. Obrigada por nos tratar com tanta atenção e respeito sempre. A você, nosso obrigado. Ele merece! E por falar em novos professores, não posso esquecer de estar a Thaís de hematologia com anemias e hemogramas para todos os lados. A Carol com homeopatia que succionou nossa cabeça. Me lembro que teve uma prova que antes de orar, que até oramos para a Hannibal e pedimos ajuda aos seus semelhantes. Afiamos nosso querido professor William, suas diversas histórias, escapas e tanto conhecimento despejado. E como se já não bastasse toda essa gama de excelentes profissionais, ainda conheceríamos o nosso patrono, o senhor Anderson Carneiro. Professor que veio para fechar com chave de ouro a nossa graduação. A nossa amizade foi instantânea e fizemos de nosso ano de convivência um momento muito prazeroso e rico em aprendizado. Uma pessoa com uma vasta experiência que foi partilhada com muita sabedoria e muita risada. Era notório o carinho compartilhado em todas as aulas e ele sempre foi recebido como um grande amigo, o que de fato ele é. Você veio selar a união e a amizade nessa sala e por isso escolhemos como patrono, porque apesar da complexidade da sua matéria e suas aulas, era o nosso momento de união e com isso todos nós crescemos. Você está em nossos corações e somos muito gratos. Aumentou!
E eu gostaria de